Qual que é a responsabilidade do governador numa operação como essa? Ele não faz parte do planejamento, ele apenas ordena. O governador é o chefe das polícias, civil e militar, né? Sendo algo tão sensível assim, evidente que o governador foi informado pelo secretário de Segurança Pública, pelo Vitor Santos, evidente que o governador sabia de muitas das consequências, né? Das possibilidades de êxito e fracasso. É evidente que o governador, infelizmente, saiu vitorioso politicamente disso. Eu digo infelizmente porque essa operação não serve para levantar alguém politicamente. É uma operação necessária para que a sociedade entenda que o Comando Vermelho tem que ser enfrentado. Mas eu faço um parênteses aqui, que quando o Alckmin assumiu o governo de São Paulo, substituindo o Mário Covas, teve uma grande operação aqui em São Paulo da Polícia Militar para prender bandidos do PCC, no Castelinho. Foram 13 bandidos do PCC mortos num ônibus, seguindo para o interior, eles iam assaltar um carro forte. E a Polícia Militar, inteligência da PM, da Polícia Civil, se eu não me engano também, conseguiram achar o ônibus, cercar esse ônibus e os bandidos foram mortos, né? E isso fez alavancar a popularidade do Alckmin em São Paulo. As pessoas que não conheciam ele passaram a entender que o Alckmin era um cara foda, porque a polícia de São Paulo não dava mole para o PCC. Então, operações como essa no Brasil, num país que está de saco cheio com a violência, de fato, acendem ondas conservadoras. Sim. Então, ninguém fala mais do tarifaço, ninguém fala mais do Eduardo Bolsonaro em Washington, está todo mundo falando do Cláudio. E vou te dizer o seguinte, as redes sociais estão a favor do Cláudio, né? As viaturas da Polícia Militar, hoje pela manhã, foram aplaudidas nas ruas do Rio de Janeiro. Aplaudidas. As pessoas passavam. O Tino Júnior, da Record, a Record é uma emissora popular que atinge um segmento popular do Rio de Janeiro, ele fez uma enquete, 95% das pessoas apoiando a operação. Só o Lewandowski não percebe isso, só o Lula não percebe isso. Mas setores da esquerda já estão percebendo. O prefeito de Maricá, o Quaquá, elogiou a operação, ele entende da necessidade da operação. Porque ele sofre em Maricá. O Comando Vermelho invadiu a cidade dele para expulsar moradores do Minha Casa Minha Vida. Então ele sabe como isso é danoso para o pobre. Ele não é o Lewandowski, ele é um cara que veio da favela, é proletário, é esquerda raiz, é o PT que odeia bandido, que é aquele PT que anda de trem, de ônibus, né? Existe isso. Mas o PT sofisticado, Lewandowski, né? Terno cortado, relógio bonito, fino, longeão, né? desses problemas. Esse PT não reconhece isso. Por que não reconhece? Porque eles são malvados? Não, porque eles desconhecem mesmo a realidade. Eles vivem realmente em outro planeta. Total, assim, teóricos, né, cara? São pessoas que... E assim, eu diria que tem mais do que só do PT. Tem teóricos que não entendem da realidade. Na internet tem um monte. E uma parada que a gente estava conversando antes de começar o programa, que é o seguinte, que é o cara que não tá ali, ele não consegue entender mesmo. E eu sei disso, porque como eu tava lá até outro dia, e como você sabe, lá perto... Tua origem é essa, irmão. Tua origem é essa. Você morou lá perto da terra da capivara, né? Eu já te falei, os ratos lá são o tamanho de capivara. Não, eu andava lá no Jacarezinho, lá tinha uns porcos que pareciam umas Kombi, entendeu? Andando por ali. Já viu também? Você conhece isso. E aí, o cara que tá ali... Pro cara que tá ali, e eu já falei isso algumas vezes, mas talvez seja importante dizer hoje também, que quando você tá ali vivendo aquela realidade, cara, é aquela realidade que existe porque tu não conhece outra. Então, a partir do momento que eu saí dali, que eu fui entender que aquilo ali não era normal, beleza? Agora, o cara que não tá lá, o cara que não viveu aquela porra lá, ele não consegue entender que aquilo lá é real, entendeu? Que aquilo ali, quando sai na mídia, assim, uma operação como essa que morreram 100 e tantas pessoas, aí vai pro Brasil inteiro. Mas morre gente lá todo dia na rua de trás do cara, né? Tipo, na rua de trás, no melhor lugar que eu morei lá no Rio, dia sim, dia não, tinha corpo, na Honório. Então, assim, não é... Honório foi o melhor lugar que tu morou no Rio de Janeiro? Cara, foi ali, cara. Pelo amor de Deus. Foi ali, Nem me fale o pior então, cara, por favor. Pior você sabe. Vamos lá. E aí, quem tá longe é tipo eu ficar tentando dizer, tentar cravar fatos sobre o que tá acontecendo lá na Palestina, Israel e Palestina.
porque tá tão longe e eu não vivo aquela realidade que o máximo que eu posso dizer é, putz, o que eu acho aqui, deixando claro que tá longeão e eu não tenho tanta certeza assim, entendeu? Então o cara daqui de São Paulo, olhando pro que tá acontecendo no Rio lá, ou ele, pra falar com propriedade, é importante isso, porque, então quer dizer que só quem viveu lá pode falar. Mais ou menos, porque o cara que tá lá vivendo o dia a dia é quem entende. Porque assim, você acha que você entende. Você acha que você entende lendo, você acha que você entende vendo vídeo, mas quando você só entende quando quando tu tem que trabalhar e tu passa ali no buraco do padre. É só assim que tu entende. Senão, fudeu, pô. E as paixões estão tomadas, o debate realmente deixou de ser técnico. Virou político. Virou político, ideológico, paixões, né? Eu vi uma declaração e eu deixo muito claro para você, cara, que verdadeiramente eu tenho admiração pela ex-governadora Benedita da Silva. Uhum. Ela foi a única governadora do Rio de Janeiro que não foi presa, por isso só a gente já tem que ter um respeito por ela imenso. E eu tive a oportunidade de estar com ela algumas vezes. Ela realmente é uma pessoa inteligente, agradável, e ela foi muito contundente dizendo que essa operação não tinha inteligência nem planejamento, e que na época dela a polícia não matava, a polícia sequer atirava. Tem uma declaração dela na Câmara dos Deputados falando sobre isso. Bruno, por gentileza, tem um recorte de jornal da Folha de São Paulo, quando a Benedita era governadora. Eu dei o dado errado na internet, eu falei 1.195 mortes, na verdade foram 900. Esse é a Folha de São Paulo de 2002, o jornal. O período que a Benedita foi governadora do Rio foram 9 meses, ela assumiu do dia 1º de abril. E a Folha de São Paulo ressalta ali a Fernanda da Escócia, né? Que foi o momento na série histórica que a polícia mais matou no Rio de Janeiro, sabe? A polícia da Benedita matou mais que a polícia do Garotinho. O Garotinho saiu em 2001, né? Eu dei o número do Garotinho errado, falei 700, ontem foram 500. E da Benedita eu dei errado, eu consultei no IA, o IA erra pra cacete, eu não sabia, né? O IA misturou os dados do SUS, DataSUS, com os dados do ISP, são dados diferentes, e eu peguei uma metodologia errada. Então, me perdoa quem me segue, mas ainda assim, o período da Benedita foi quando a polícia mais matou. Na gestão da Benedita, a polícia matou mais que na gestão do Cláudio Castro, tá? Na gestão da Benedita, a polícia matou mais do que na gestão do Antônio Garotinho. E a Benedita foi pra televisão ontem dizer... E ali tá escrito morte de civil. Mas assim... Porque a gente chama de morte por intervenção policial, né? É um termo bonitinho. Então essa foi a gestão da Benedita, foi o mês, se eu não me engano, de agosto. Ela fecha o ano com 900 mortes. No ano anterior foram, se eu não me engano, 500 mortes, né? Por intervenção policial. Mas a Benedita pegou um problemão. Em 2002, o Comando Vermelho estava demais. Ele atacou o Palácio Guanabara, atirou no Palácio, atacou a Prefeitura do Rio de Janeiro, na época da gestão do César Maia. O Comando Vermelho queimou o ônibus e uma senhora morreu queimada dentro do ônibus. O Comando Vermelho evitou que a senhora saísse. Não, você vai morrer queimada, fica aí. Tá no jornal, tá? O Comando Vermelho atacou 4 escolas municipais, né? Isso tudo foi em 2002, outubro de 2002. O Comando Vermelho colocou uma bomba na porta do Shopping Center Rio Sul, em Botafogo. A bomba explodiu. Que bom, não morreu ninguém. Naquela época, muitas pessoas que dizem hoje que isso não é terrorismo, diziam que isso era terrorismo. Então, as pessoas mudaram de ideia sobre o que é terrorismo e o que não é, só em função de quem está no governo. Então, pegue os jornais de 2002 e leia as matérias sobre o Comando Vermelho atacando escolas municipais, o Comando Vermelho atacando o Palácio Guanabara, o Comando Vermelho atacando a Prefeitura do Rio, o Comando Vermelho colocando bombas, matando uma senhora queimada dentro de um ônibus. Então o debate é político, não é técnico, não é verdadeiro. Isso é terrorismo, sim, Igor. Eu também acho. O Lewandowski está total... Se você está querendo colocar o Estado de joelho, sabe? Porque o objetivo dessas ações, atacar o Palácio Guanabara, atacar uma escola municipal, não é receber dinheiro. O objetivo dessa ação é fazer que o governador eleito pelo voto direto mude de opinião. Isso é uma ação de terror. Isso é colocar o Estado democrático de direito ajoelhado, né? Então, não sei quais são os argumentos do Lewandowski para refutar o que eu estou falando.
Mas isso não é banditismo. Você vai trazer aqui no futuro aquele juiz que eu te falei, o Eduardo Lemos, que lançou o livro Terrorismo à Brasileira, um juiz do Espírito Santo. Ele coloca todas essas situações que eu estou colocando para você e coloca aplicado na legislação europeia. Né? O nome do livro é Terrorismo à Brasileira. Lá na Europa, isso é terrorismo. Né?